Convido a todos para nos ajoelharmos, para termos uma palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós agradecemos a Ti porque estamos aqui reunidos na Tua casa de oração e nesse momento prostrados diante de Ti, em sinal de humildade, invocando a Tua presença, para que nós reconheçamos que o Senhor está aqui e que nós possamos tomar consciência dessa santidade e que esse símbolo de estar prostrado diante de Ti seja aceito e que a nossa adoração seja aceita por Ti. Nós pedimos agora também para que o orador dessa manhã, nosso irmão Marcel, ele seja iluminado pelo Teu Santo Espírito e que dessa forma nós possamos mais uma vez ser alcançados pela mensagem que o Senhor reservou para nós nessa manhã. Perdoa os nossos pecados e ajuda para que em todos os momentos de nossa vida nós reconheçamos a Tua presença e a Tua grandeza na vida de cada um de nós. E em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém. Maranata, igreja, e nós o veremos. Amém, minha igreja. Como é bom ver vocês animados aí nessa manhã de sábado, né? Prontos aqui a adorar o nosso Deus, né? Seguindo esse chamado, vir à sua casa. E para você que nos escuta, nos vê, nos ouve, né? Pela internet também, seja bem-vindo aqui nesse lugar. A todos vocês, nossos amigos que nos visitam aqui também, nossos irmãos, que possamos, né, ter uma manhã, até aqui já estávamos tendo, que possamos continuar a ter uma manhã abençoada, né? E que Deus venha falar de alguma forma ao meu e ao seu coração. Amém? Beleza, igreja? Pessoal, nós temos uma imagem ali, uma imagem bem peculiar, não sei se está dando para enxergar um pouco, para cá está melhor, para o pessoal daqui. Até pedir, viu, Johnny, se vocês quiserem, querem ir para lá ou fico aqui? Vocês que tiverem. Certo? Então, beleza. Daí fica mais fácil para, né, para conversar com a galera ali. Se bem que a imagem aqui está melhor para lá, mas aqui tá boa. É só esse primeiro momento, depois fica tranquilo. Pessoal, não sei quantos já viram essa imagem aqui na internet, uma imagem bem conhecida, né? É uma imagem original, uma imagem de satélite, não é inteligência artificial não, né? É um lugar lá em cima do nosso planeta, sabe? Lá no norte, lá em Simão. Não sei quantos conhecem, mas isso aqui é o chamado Estreito de Bering, né? E o que é de interessante nessa imagem? Ali é exatamente a fronteira entre Rússia e Estados Unidos. Você pode pensar assim, pô, mas peraí, cara, o mapa ali, um está aqui, outro está lá do outro lado. Como assim a fronteira? É para você ver, né, como muitas vezes a nossa perspectiva das coisas, ela não é a real, né? Pelo menos não aquilo que apresento para a gente. Muitas vezes é necessário que às vezes a gente saia daquilo usual, daquilo que você está acostumado, e saia um pouquinho e tente enxergar as coisas de outros ângulos, para você conseguir ter uma visão mais total e que Deus, até mesmo biblicamente, possa falar mais com você sobre aspectos, né, que muitas vezes a gente não domina, não conhece. Pessoal, agora é 11h23, 24, né? Quantos aqui estão comigo até meio-dia? Opa, beleza. Assim, irmãos,
Deu o horário ali, de repente alguém tiver um compromisso, quiser ir, né, não tem problema, né? É que a mensagem é um pouco longa mesmo, eu vou avisando desde já, mas assim, ela é profunda, né? Quem ficar vai gostar, né? Amém? A gente vai continuar aqui. Pessoal, Estreito de Beringer. Isso aí é o descanso de tela do meu computador, no meu Joseph Klimber, para quem sabe de quem eu estou falando. Aquele é um herdeiro, aquele é um guerreiro, o meu computadorzinho. O pessoal mais jovem sabe do que eu estou falando, os desbravadores. Pessoal, então, eu sempre, quando eu olho para essa imagem, eu tenho esse aspecto, sabe, de o que tem ainda que eu não sei, o que eu poderia buscar mais, quais são as minhas dúvidas, o que Deus pode ainda me apresentar. E eu tenho alguns textos, tem pelo menos um texto que me acompanha há anos e anos e anos, há pelo menos 16, 18 anos. Eu usava muito ele nas minhas células, na antiga igreja, né? Até eu estava procurando aqui a Janete e o Leodir, que não estão, mas eles iriam lembrar desse texto, que eu falava quase toda a semana. E esse texto é Jeremias. Pode continuar lá. Mudei aqui. Isso, Jeremias 33, irmãos. E o que tem de tão especial em Jeremias 33, né? Lá. Clama-te a mim e responder-te-ei, e eis que te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. É isso que ecoa na minha vida assim há anos e anos e anos. E tanto é que eu estou aqui hoje, né? Eu acredito que as minhas orações em cima desse texto sempre me trouxeram até aqui. Né? Deus sempre me dirigiu das formas mais aleatórias, estranhas, e eu acho que ele sabe que eu gosto dessas coisas aleatórias. E ele muitas vezes escolhe fazer isso com a gente também, dentro da palavra e no contexto da vida. Mas por que, irmãos, que eu estou trabalhando muito em cima disso aqui? Eu gosto de um assunto que eu acho que eu já trouxe para os irmãos algumas vezes aqui, mas eu não vou trabalhar nele, só para nós conversar, que é a numerologia. Prestar muita atenção nos números na Bíblia. Eles falam muito mais do que parecem. O tempo inteiro, Deus está conversando, está falando através de números, através de padrões. Sabe, é como se tivesse todo um sistema por trás, trabalhando e querendo se mostrar o tempo todo, e às vezes a gente só enxerga só a primeira camada, ou às vezes até a segunda, mas tem mais, irmãos, tem uma terceira e tem uma quarta, é muito bacana. Por que eu falo isso? Eu já trouxe mensagens aqui falando sobre Pedro, né, sobre 3, né, não sei se vocês lembram disso aí, algum de vocês, sobre como que Pedro trabalhou, Deus trabalhou com Pedro, né, através de 3 momentos, né, o galo, tu me amas, e lá na frente o lençol, que tinha uma mensagem muito importante depois, certo? E é nesse aspecto que eu quero que vocês... é interessante, irmãos, eu nunca tinha parado para pensar que ali também tem 3, ó. Jeremias 33, 3. Parece que já era para isso mesmo. Né? E ali diz o que, irmãos? Clama-te a mim e responder-te-ei, e eis que anunciarei coisas grandes e firmes. E algumas traduções aí tá grandiosas, né? Não sei como que está a tua. A NVI está grandiosa. Na verdade, eu preferiria a NVI, eu não tinha visto. Depois que eu tinha montado tudo, até ali que eu fui ver que a NVI era grandiosa. Para mim, pelo menos, ia ser mais significativo. Mas grandiosa, irmão, ou firme, é algo que se mantém, certo? E essa é a proposta de Deus para nós, através da palavra de Deus, através dos escritos dele. Eu quero que agora você, no exercício, vire para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, né? Que Deus tem coisas, vamos lá, Deus tem coisas grandes e firmes ou grandiosas para você que você não sabe. Amém? Amém, igreja? Legal. Então vamos para frente. Irmãos, ainda bem que ele não mudou lá, eu mudei aqui antes. Mas não vamos falar número 3 hoje, certo? Estou falando de numerologia. Nós temos aí um número que para nós é muito forte, né? A gente carrega ele assim, e a gente percebe ele há muito tempo, que ele é uma chave hermenêutica que liga de Gênesis a Apocalipse, né? Que número é esse? Número 7, né, irmãos? Somos adventistas do 7º dia, né? Está até no nosso nome esse número. E é verdade que é uma chave hermenêutica que nos leva por toda a Bíblia a percorrer e entender no final o porquê que Deus, lá no começo, já falava o 7º dia, depois fala guarda-te. É interessante que é no 4º, né? É no 4º mandamento, daqui a pouco nós vamos chegar nisso também. E segue, certo?
Existem outras chaves hermenêuticas muito importantes, existem várias, né? E outra muito importante, que eu acho que é a primordial, assim, que você poderia até basear a tua vida, é Jesus. Jesus Cristo é uma chave hermenêutica, né? O que é a chave hermenêutica? É uma chave que ajuda você a desenvolver, a interpretar um texto, certo? Uma vez que você, através de uma chave hermenêutica, consegue interpretar alguma coisa, é possível e muito certo que você consiga ir interpretando várias coisas com aquela mesma chave, certo? Beleza? Isso aí tem, chave hermenêutica tem dentro na parte jurídica, né? O pessoal que trabalha aí com direito, ou mesmo literatura, né? Escritos antigos e muito mais, né? Inclusive na Bíblia, certo? Vamos para frente, irmãos. E para isso, eu vou apresentar para vocês agora talvez um número que você não estivesse esperando. Acho que eu já dei um spoiler aqui, não sei quem prestou atenção. Vamos lá, Manuel. O número 4. Número 4. Você já parou algum momento da tua vida para meditar sobre o número 4 na Bíblia? E o que o número 4 pode acrescentar na tua vida cristã ou em todo o desenvolvimento, não só teu, mas de toda a humanidade? Irmãos, o número 4, né, no original ali hebraico, né, ele é a palavra arba, né, 4, né, arba, e também é representado por um numeral, né, uma letra, né, que no alfabeto alfanumérico, né, hebraico é a letra Dalet, que significa, deixa eu pegar aqui, o Manuel está passando lá agora que eu vi que está aqui embaixo, eita, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu voltar para frente, tem que ligar ele, né, Manuel? Para frente? Não. Não está funcionando. O manual vai ter que ir passando para mim lá. Então, pessoal, e essa palavra, Dalet, ele entra na questão de porta, entrada, caminho espiritual, certo? É como se toda vez que essa palavra, esse número, né, é como se fosse um código mesmo, né, um código de acesso. Seguimos lá, Manuel. Então, pessoal, e de uma forma geral, vamos rapidamente, agora eu vou dar uma acelerada aqui para nós ir rapidinho. Tem a ver com domínio, certo? Domínio. O número 4 tem a ver com domínio. Tem a ver também com universalidade, muita gente fala de universalidade, mas é o domínio. É Deus no governo, né, do domínio de todas as coisas. Ele pode aparecer em 3 situações bem peculiares ali. Você tem relacionado a poder, né? Poder, quando Deus desenvolve e mostra o seu poder sobre todas as coisas. E isso aí você pode colocar uma das ali, que Deus é onipotente, certo? Me faltou a palavra agora, certo? Uma das particularidades de Deus é que Ele é onipotente. Um terceiro ali, um período completo, ou seja, está anexado a tempo, e isso tem a ver com a sua onisciência, certo? Uma vez que Deus, né, Ele é atemporal e Ele está à frente, sabe todos os tempos, Ele tem controle do tempo também. E por isso Ele é onisciente, então o número 4 também está nisso. Em alguns contextos vocês vão entender que às vezes o número 4 ele se apresenta muito para cumprir uma situação muito específica. E o território, né, que é o espaço mesmo, né? Que ali você coloca Deus onipresente, ou seja, está em todas as coisas. Ou seja, Ele consegue, através da numeração também, muitas vezes Ele dá informações para nós, o que está agindo numa situação a partir do número 4, né? E vamos ver alguns exemplos disso, irmãos, bem rapidamente. Lá, para período de tempo, antes de passar, né, período de tempo, eu queria assim só ver se vocês estão comigo. Em tempo, o número 4, o que te lembra? Não precisa ser o 4, pode ser um pouco mais, mas dentro dessa, o que vocês lembram aí? Exato, 40 anos, né? O que mais, pessoal? Vamos no 40 aí que está certo, 40 vai dar bom. 40, o que mais? Vamos lá, pessoal. Já falou. 40 dias de Jesus no jejum, exato. O que mais, pessoal? Vamos lá atrás lá, pessoal. 40. O que te lembra 40 na Bíblia?
Isso eu não vou chegar, mas no tempo, na questão do tempo. Seria, mas questão do tempo. 40 dias do dilúvio, exato, né, irmãos? E daí, pode passar lá, Emanuel. A gente vai aqui, ó, seguir para ir mais rápido. Ó, a arca de Noé, né, dilúvio, ali foi o André falou. 40 dias, 40 noites, segue. 40 anos no deserto, né, de Israel. 40 dias de jejum, né, de Jesus, e quem mais? Elias, né, acho que também teve 40 dias, né? E ali os 40 dias de Jesus na terra, né, ali depois da crucificação ele ainda ficou 40 dias. Vocês entendem, irmãos, que tem assim, tem um protocolo a se cumprir, se posso dizer assim, e tem motivo? Todo protocolo tem motivo, concorda? Você já preencheu algum protocolo de empresa, tudo tem um motivo. E Deus tem motivo para tudo. É para garantir, irmão, que Ele tem o domínio sobre essas situações. Agora, sobre totalidade, né? Vamos colocar isso sobre quantidade mesmo, né? Ele ali coloca na questão de Abraão, né? Colocando que a quarta geração da descendência de Abraão, né? No Gênesis capítulo 15, 16. Eu vou meio rapidinho para nós acelerar, certo, pessoal? Vai passando lá, Emanuel. Domínio ainda. Você tem também a Jeú, quando Jeú toma o trono de Jezabel, né, de Acabe, depois da batalha ali, Deus fala para ele que até a quarta geração dele estava garantido, certo? Fecha o cerco aqui, eu garanto, beleza? Tudo tem a ver, né, irmãos? Continua lá. Agora vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre a onipotência de Deus, né? Sobre o Deus poderoso mesmo, aquele que tem o governo, que... Lá em Gênesis capítulo 1, né, versículo 19 e 16, no quarto dia da criação, Deus estipula o quê? Quem lembra aqui? Vamos lá, pessoal. Galerinha aí. Quarto dia da criação. Vamos lá, mais alto, eu não estou ouvindo. Hã? Nossa. Vamos lá, vamos voltar lá, criançada. Irmãos, no quarto dia da criação, irmãos, ele institui o sol e a lua como governo. Essa palavra é muito importante. Ele institui como governo. Ele coloca essa palavra no quarto dia da criação, no comecinho em Gênesis. E temos também ali, de uma forma geral, né, para a gente entender que o tetragrama, né, que é o nome de Deus, né, YHWH, também tem muito a ver com isso, né, com a posição dele de domínio no universo. E Isaías, está em Isaías 42, 8, né, que é o domínio eterno. Então ali, uma outra situação de número, né, é a questão territorial. Agora vamos para o espaço, né, questão espacial mesmo, espacial que fala não é lá em cima, espacial aqui, né, no tempo, espaço e poder ali. Irmãos, as tribos de Israel eram distribuídas assim também, as 12 tribos, 4, 4, 4, 4. Temos ali também os 4 cantos da tenda, né? Tanto da tenda, os quatro cantos da terra, desculpe. Os 4 cantos da terra, né, onde Deus se apresenta ali, ele demonstra, né, que ele tem domínio sobre isso. E quando ele coloca os 4 cantos da terra, irmãos, hoje a gente vai descobrir que talvez não fosse aquilo que você achava até agora, certo? Espera aí, Marcelo, você está querendo dizer então que a Terra então é quadrada, ou é terraplanista agora, né? Tem muito aí, né, irmão? A internet está chegando, a galera aí, terra plana. Eu acho que não, né? Tanto é que eu coloquei a imagem ali do domo, né? Ali não, do domo também, eles poderiam dizer que tem um domo, mas é do globo, e a gente vai chegar nisso também. Mas assim, irmãos, os 4 cantos da terra, vocês vão entender daqui a pouco do que se trata, certo? Agora, continuando lá, irmãos, ali, Deus tem o domínio da revelação, né, da revelação. E como seria esse domínio da revelação? Através dos 4 evangelhos, certo? É sempre 4, muito interessante isso. E olha que interessante, isso eu aprendi essa semana, eu não sabia disso, que os 4 evangelhos, irmãos, ele está ligado diretamente ao santuário. As 4 cortinas dos santuários pelas suas cores e a representatividade das suas cores frente a cada evangelho ali, né? Uma outra hora, com o tempo, né, a gente desenvolve isso aí. Eu sei que o horário agora é de andar. E continuando lá, domínio, irmão, domínio mundial, né? Deus está aí nos domínios da terra, também está tudo sobre a sua mão, sobre o seu governo, sobre a sua vontade. E ali, como nós podemos mostrar isso, irmãos?
A estátua de Nabucodonosor, certo? É uma delas, são os 4 impérios. Você depois vai ter os 4 animais, certo? Você demonstra que Deus, o tempo todo, tudo que está acontecendo, acontece porque Ele tem domínio sobre aquilo, certo? Nem tudo que acontece dentro disso é responsabilidade dele, entende? Tem muito a ver com o nosso livre-arbítrio. Mas Deus tem limitadores, é como se Ele colocasse dentro daquele ponto até onde vai e até onde fica. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso significa ter um domínio, ter um controle da situação. Amém? Continuando lá. Agora temos ali o controle, irmãos, sobre o sobrenatural. Né? Olha que legal, agora começamos a sair do visível e começamos indo agora para o invisível. Né? Ali diz o quê? Que fala dos 4 seres viventes, né, de Ezequiel, capítulo 2. As 4 rodas, né, irmãos? Sabe aquelas 4 rodas muito loucas lá, cara, que o pessoal acha assim, tipo, o que é isso, né? Uma roda, cara, gigante rodando. Parece alguma coisa que diz respeito à tecnologia. Não sei, irmãos, nós podemos ter muita surpresa no céu. Deus é o Senhor de todas as coisas, né? Os ófnis, né, que seria ali os ofanins, né, que em alguns textos, né, até na cultura judaica, é colocado muitos ofanins como tronos. Eles são conhecidos como tronos. Ou seja, são criaturas que servem funções físicas. No caso da roda ali, nós temos outras ali, por exemplo, como o próprio trono de Deus no céu e outras coisas mais. Então, assim, seriam os ofanins. Né? As rodas, tem mais uma agora que eu tenho que lembrar, mas daqui a pouco eu volto. O Zacarias também fala sobre 4 cavalos, certo? E Jeremias fala sobre os 4 ventos, certo? Espirituais, ok? Depois nós vamos voltar nesse ofanins ali nos tronos, tá bom? Para voltar na situação ali, ele vai voltar ali para nós. Irmãos, passou Apocalipse, juízo, assim, o juízo sobre a terra, irmãos, né? Sobre os 4 seres viventes, né? Isso aí já é Apocalipse. Os 4 seres viventes, os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Os 4 seres viventes, de novo, volta, né? Os 4 anjos segurando os 4 ventos, só tudo é 4, certo? Irmãos, mais uma. Parou aí. Só para dar um tempinho, dar uma pausinha que foi meio rápido aqui, para a gente poder assimilar e continuar. Até aqui, você entende que o 4, ele é uma chave hermenêutica que pode ser desenvolvida alguma coisa além do que você já conhece? Quantos aqui entendem que o 4 tem uma função muito importante dentro de todo esse enredo até o fim dos dias? Interessante. Você vai chegar lá, né? Vai desenvolver o assunto, né? Não, mas vai andar mais, é só o começo. Nós temos tempo ali, irmãos, temos 19 minutos para meio-dia, né? Mas quem tiver aqui até o final vai entender a questão. Então, irmãos, o 4, ele é uma chave hermenêutica. É claro que é uma chave hermenêutica, mas uma chave muito pouco utilizada. É quase como se você visse que é algo diferente, é algo importante, mas você olhasse para aquilo e falasse, uma hora eu vejo. E você não dá muita bola. Isso vai passando, e você vai a outras coisas, e é normal, a vida da gente é assim, né? Até dentro da teologia. E eu acredito que algumas pessoas chegam até um determinado ponto, e elas param, congelam, vê que não encontra nada dali para frente e volta para trás, certo? É uma outra situação. Mas voltando ali, mano, volta um slide, voltando. Isso, ali ó, vocês viram ali que eu circulei ali os 4 seres viventes? Repetiu. É uma situação que está lá em Ezequiel e vai lá para Apocalipse, né? Pode passar, irmão. Por que eu estou falando disso, irmãos? Ó, entenda. Eu entendo que a palavra de Deus, ela é progressiva, né? A palavra de Deus é progressiva. A nossa igreja, irmãos, é a igreja que detém o maior conhecimento bíblico de todas as denominações de história, tem um papel primordial no final dos dias. E nós temos um entendimento bíblico sobre Apocalipse muito bem fundamentado, sobre os seus paralelismos, né? Sobre, vamos lá, alguns estão comigo ainda? O pessoal está. As 7 igrejas de Apocalipse, 7 selos, 7
Hã? 7 igrejas de Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas. Oi? 7 pragas, exatamente. Existe um paralelismo, nossa, cheguei a travar a língua, nesses textos, e você percebe que na história eles trabalham e fecha certinho, entende? E é algo que nós temos, Deus deu para nós, certo? Outra igreja nenhuma tem essa questão. Nós trabalhamos o método historicista como ninguém, e está tudo certo. Nos trouxe até aqui, cada um desses 7, quando eles param ali na sexta ou no último, no quinto, no caso, que seria os selos, né? E já entende que nós estamos no 6º selo, né? E tem o 7º ainda, que provavelmente depois, na volta de Jesus, a volta de Jesus é o 7º selo, né? Você tem ali as 7 cartas, né? Que nós estamos em Laodiceia, a última carta, o último momento da história. Entenda que todos esses processos é para que você entenda que você está no último momento da história. Beleza. Você já pegou o GPS aqui, já colocou uma localização de um lugar que você não conhece? Eu sou péssimo, irmãos. Eu aqui em Ponta Grossa eu me perco. Né? Então assim, tem que pôr GPS. Até lá eu sei ir. Até lá eu chego. Mas quando eu chego lá eu tenho que ligar. Né? Alguns aqui dominam, né? Curitiba, tal, vai e volta, conhece tudo. Eu não. Eu tenho dificuldade, irmãos. Eu tenho, olha, uma atrapalha nisso aí que eu vou te contar uma coisa. Mas por que eu estou dizendo isso? Deus nos leva, irmãos, até o momento que a gente precisa estar. E quando Daniel, ele termina o seu livro, Deus fala para ele o que? Sela, porque esse tempo não é para você, é para lá para frente. A hora que chegar perto, a hora que estiver mais perto, né, ali por 1800 e bolinha, eu vou falando alguma coisa. E daí vocês vão entender. Opa, e a gente entendeu. A gente estava atento. Certo? Então isso, irmãos, isso está muito bem consolidado. Mas eu te pergunto, além disso, poderia Deus ter uma terceira camada, uma outra área que de repente eu não vi ainda, que não conflite com as outras? Veja bem, é uma coisa, outra coisa. O que vocês acham? Deus se limita ou de repente ele poderia ter informações mais próximas do destino para nós nos últimos dias? Seria possível ou não? Quantos acreditam nisso? Ele teria mais informações, mais precisas, mais detalhadas, né? Mas eu digo para você, irmãos, que a palavra de Deus diz, tanto Eliseu, eu sei que Pedro repete, né, que nos últimos dias, você acredita que nós estamos nos últimos dias? O Senhor, Ele manifestaria o seu poder e traria coisas novas, certo? Oséias, né? Profeta Oséias, desculpa, eu errei aqui o profeta. Então, irmãos, agora eu convido você à segunda parte. Eu vou dar uma acelerada agora, você vai entender onde eu quero chegar. Quantos aqui estão comigo? Vamos lá? Beleza? Então, segue lá. Se chama, irmãos, verdade presente. Verdade presente, toda vez que você ouvir isso aí, dentro da nossa igreja trabalhamos muito isso. Que quando você está chegando muito próximo de algo, de um evento, é revelado mais informações. E informações que você entenda dentro do teu contexto. Entende? Segue. E para isso, eu quero ler um texto. Para lá está pequeno, aqui vai dar. Ó. É um texto de Paulo, né? A primeira carta aos Colossenses. Diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, ao saber a permissão dos pecados, e o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, não há nada, né? Não há nos céus e na terra, né? Porque nele foram criadas todas as coisas que há na terra e no céu, certo? Visíveis e invisíveis, irmãos. Vejam bem, escutem. Seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Não está marcado ali, mas potestades é amarelo também.
tudo foi criado para ele, e ele, antes de todas as coisas subsistem por ele. Irmãos, quando Paulo está falando disso aqui, é interessante que ele fica trabalhando entre o visível e o invisível. Ele fala de tronos, de dominações, de principados e de potestades. Você acha que ele está falando só do que está por aqui? Do trono, do rei? Ou dominações, principados e potestades? Ele está falando de coisas, irmãos, no mundo espiritual. Os tronos, que eu me refiro quando diz que foi Deus que instituiu, significam os ofanins, as rodas que giram lá em Ezequiel. Os seres com muitos olhos, é estranho aquilo, irmão. Essas visões de Ezequiel eu fico, sinceramente, assim, me toma, sabe, mas é muito bom. Tudo isso Deus instituiu sobre o seu domínio, certo? Os tronos são os ofanins. Até muda mais uma lá, Emanuel, vamos lá. Você tem ali soberanias, né? Você tem os ofanis, os tronos, os principados e potestades. Ok, segue. Então nós chegamos nessa questão aqui, irmãos, dos cavaleiros do Apocalipse. Nós temos uma visão muito bem fundamentada e não podemos fugir dela. Nos trouxe até aqui, vamos seguir, porque é uma camada que nós temos e vamos manter ela, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Mas será que não teria uma outra camada a ser trabalhada? Um pouquinho. Só que daí fala de cavalos, né? Volta lá. Fala de cavalos. E esses cavalos, irmãos, eles, na Bíblia, para ser mais exato, fala muito sobre o tema cavalo. Ele está associado sempre a poder, certo? A força, poder. Aparece Jesus no final lá, em cima do cavalo branco, os anjos todos montados em cavalos brancos, né? Poder e força. E para aí e acabou. Não tem mais nada. Será? Cavalo na Bíblia, será que não tem mais coisa para a gente entender? Mas para entender de cavalo tem que conversar, né, Johnny, né, Alessandro? Tem que conversar com gente que entende de cavalo, né? Não é qualquer um, né, Celso? O cara tem que entender de cavalo, né? Então vamos conversar com quem entende de cavalo na Bíblia? Vamos? Vamos para o cara que é o cara em cavalo, irmãos. Vamos lá. Zacarias, certo? E é interessante, irmãos, que essa mesma projeção, não pela numérica, mas pela sua posição, já aparece na Bíblia antes. Mas a gente muitas vezes não trabalha nisso. Zacarias capítulo 10, versículo 3. Contra os pastores se excedeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo de peleja. Irmãos, aqui nós já temos, como diria, dentro do direito, né, uma jurisprudência, né, para a gente começar a pensar, né? É aquela coisa, é muita pesquisa, né? Olha dali, daqui, será que é? Não sei, olha lá, não é, volta para trás. Mas você para ali, é um caminho. Nesse caminho, Deus apresenta a figura do cavalo representando o quê? Uma nação. Não é isso? Uma nação. Mas peraí, mas Marcelo, será que tem ainda, mesmo depois da nossa revelação de Apocalipse, que representa as fases da igreja? Irmãos, isso é as fases da igreja em Apocalipse. Será que teria uma outra interpretação, uma outra faixa, uma outra camada, que levasse a um outro momento mais à frente? Nós vamos ver agora, né? Fala ali de cavalo, né? E daí eu queria entender um pouco mais sobre esses cavalos aqui de Zacarias, esses 4, né? E lá diz assim, ó, que ele fala de cavalo, né, irmão? E outra vez levantei os meus olhos e vi que 4 carros saíam de entre os montes, e esses montes eram montes de bronze, né? Outra hora nós conversamos sobre esse bronze, é interessante também, mas agora não dá tempo, senão vai abrir muito. No primeiro carro, eram cavalos vermelhos. Ó, veja bem, vamos calculando, irmãos. O primeiro carro era cavalo vermelho, o que saiu na frente, certo? Sabe aquele um que sai vai na frente? É o cavalinho vermelho. E no segundo carro, era o preto, né, irmãos? Os cavalos pretos, né, que seguiram ali, vigorosos. E no terceiro carro,
os cavalos brancos, e no quarto carro os cavalos malhados, né? O malhado, irmãos, em várias traduções você pode enxergar como marrons também, né? Aí você ir para o amarelo, o marrom para o amarelo está ali, né? Está ali, né? Dependendo da cor, é marrom ou amarelo. Essa camisa sua é marrom ou amarelo? Interessante, né? Então, assim, para a visão de quem escreveu, né? Tá certo, vamos lá. E daí ele pergunta, né? E respondi, tá difícil, né, irmãos? Que a imagem devia ter colocado no amarelo. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: o que é isto, meu senhor? Pode voltar lá. O que é isto, meu senhor? E ele respondeu, né? Esses são, né, os 4 espíritos do céu. Ó, veja bem, são os 4 espíritos dos céus saindo da onde estavam, da presença do Senhor. É isso que está escrito ali. Daí continua, irmãos, o carro que estão os cavalos pretos, ele começa a detalhar os cavalos, né? Ou seja, saiu os 4, certo? E o vermelho foi na frente, saiu na frente. Daí ele fala do preto, que o preto ele foi para o norte, certo? Ele subiu para o norte. Ou seja, subiu porque estava embaixo, né? Tá, mas foi para o norte, ele se movimentou para cima. Ali, irmãos, fala também, vou estar falando que tem ali, que o cavalo branco, certo? Em algumas traduções, é interessante, que o cavalo branco, em algumas traduções diz que ele vai para o ocidente, outras falam que ele só foi atrás do preto. Interessante, você pode procurar depois, você vai ver isso aí que eu estou falando. Está sendo gravado, depois vocês pegam tudo. Mas fala também que o cavalo amarelo, ele desce para o sul, certo? Beleza, fechou, né? E termina aí, né? E só que ele diz depois que o cavalo preto, irmãos, o cavalo preto, esse que subiu para o norte, esse fez repousar o meu espírito. É como se tivesse chegado num objetivo. Fez repousar o meu espírito, o cavalo preto. Daí agora abre lá, Emanuel. Daí pensando, irmãos, em nações, concorda? Vamos pensar que seja nações, certo? Vamos pensar. Você teria o quê? Você teria muitos povos, né? Como que você denomina hoje, em 2024, nações? Meu irmão, abriu demais, ou seja, foi mudando e miscigenando, como que você poderia? Pensando, se você fosse Deus, se você fosse fazer uma coisa assim, você começaria por onde? Por onde que você começa qualquer coisa? Pelo começo, né, Johnny? Pelo início, pelo começo de todas as coisas. Você vai fazer qualquer coisa, você vai começar da base, né? Ali para fazer uma casa, vai levantar um prédio, a fundação, é o início. Então, parando e pensando nisso, né? Vamos pensar que de repente existe uma correlação entre esses cavalos com as regiões do nosso planeta. Mas Marcel, como assim, Marcel? Nós temos 5 regiões, não é 4, né? A Austrália, irmãos, tem 26 milhões de habitantes, menos que São Paulo, né? É um continente gigante, mas é deserto a maioria e, sabe, tem gente lá de dinheiro, mas é pouca gente. 26 milhões. Populacionalmente, importa, ele está no roteiro, mas quando se fala, vocês vão entender daqui a pouco, como que ela pode se ajuntar a uma outra situação. E ela estaria representada também. Mas você tem 4 cavalos, certo? Entendendo que fala o quê? Que o cavalo preto ele subiu e encontrou repouso, certo? O espírito conseguiu repouso. Imagina a cena. A Pangeia acabou de abrir, né? Depois do dilúvio, certo? Está abrindo os continentes. E ali vem a Torre de Babel. A galera está tudo ali reunida, né? E daqui a pouco, por causa de uma situação, né, de língua, todo mundo se dispersa. Cada um vai para um lado, né? Imagino eu que teve uma galera que teve que atravessar o oceano, viu, Johnny? Acho que 2 galeras teve que atravessar o oceano, né? E ficou o pessoal ali dentro. Viu, irmão? Isso é teoria. Depois vamos ver se a teoria se transforma em uma coisa maior. E vamos dizer que o cavalo preto, ele subiu. Interessante, né, irmãos? Na Bíblia, qual que é o primeiro império mundial? O primeiro império mundial que Israel é acolhido. Você sabe que depois acontece o BO, mas o primeiro império mundial que Israel é acolhido, qual é esse império? Ficaram mais que poderia lá, né? Ficou muito tempo lá, né? 400 anos. O Egito, irmãos.
E o Egito, irmãos, é aonde? É na África, né? Pode passar ali, mano. Ó, isso aqui é interessante, isso aqui é do museu lá, né? É Exército dos Núbios, né? Embora depois houve uma mudança, mas a princípio eram a maioria deles negros, certo? Beleza? Pode passar. Mas vamos então considerar, né? Estamos considerando que o Egito, né? Nessa faixa, né? Que não tem nada a ver, entendeu? É um pensamento mais para a gente pensar o que está vindo à frente. O Egito seria a África. Ali o cavalo preto, né? Simbolizado lá em Apocalipse, e aqui seria o continente africano, né? A cor de pele negra ali, né? Simbolizado. Beleza? Tá, mas daí e os outros? Vamos lá. Daí segue. Fala em alguns textos que foi para o Oriente e outros fala que foi atrás. De qualquer forma, você se consolida impérios mundiais depois. Aqui, irmãos, eu estou falando de impérios que durou muito tempo, viu? Não estou falando de alguns que foi pouco tempo. Impérios que perduraram, entendeu? E que ali houve todo um contexto. Império Grecos-Romanos, concordam? Cavalo branco, poderia se configurar? Poderia, vamos lá. E Império Otomano na Ásia, que durou de 1922 até 1200 e alguma coisa, até ali escrito depois, até 1929, certo? Ou seja, muito tempo, né? O Império Otomano ficou ali em cima da Terra Santa por todo esse tempo. Interessante, né? O pessoal ficou 400 anos lá, debaixo do Egito. Depois você fica ali centenas e centenas de anos embaixo do Império Greco-Romano. E depois, mais a Jerusalém ali sitiada por 600, 700 anos no Império Otomano. Segue. Tá, beleza. Então vamos lá. Vamos tentar ver se tem uma relação aqui. Vamos lá. E outra vez, né? Tem uma dúvida aqui, né, irmãos? Sobre esse cavalo vermelho ali, né? Porque vocês viram ali que o cavalo vermelho não aparece, irmãos? Ele sai os 4, ele sai na frente, e depois fala dos 3 as direções dele, não fala mais dele. Acabou o cavalo vermelho. Onde é que está o cavalo vermelho? Né? Só que daí ele na verdade, mais para trás, na verdade, no texto, né, tem essa questão do cavalo vermelho. Nós estamos indo na ordem decrescente aqui, mas é mesmo contexto. E outra vez levantei meus olhos e vi, né, os cavalos que saíram dentre os montes, né? Não. É sobre isso mesmo, cavalo vermelho. Já lemos esse texto, é mais um. Eu ia contextualizar, mas o tempo está curto. Então ali, irmãos, cavalo vermelho, onde que ele está, né? Vamos perguntar para quem de novo, irmãos? Quem conhece de cavalo, né? Quem conhece de cavalo? Zacarias de novo. Segue lá, vamos lá. Durante a noite tive uma visão, aparecendo à minha frente um homem montado em um cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas, num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, ó, veja bem, vermelhos, seguidos de brancos e... marrons e brancos, certo? Interessante essa parte aí também. Então perguntei, quem são esses, meu senhor? E o anjo respondeu, esses, né, eu estava falando comigo. Respondeu, eu lhe mostrarei quem são. Ele falou assim, eu vou te mostrar, certo? Mas acabou que o próprio camarada que estava sentado em cima do cavalo já respondeu. Então, o homem que estava entre as murtas, né, lembra dessa palavra, irmãos? Explicou, são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra, certo? Agora vamos lá em cima, irmãos, lá na murta e despenhadeiro, certo? Desfiladeiro. E algumas outras traduções aí coloca como grandes vales, certo? Essa dos grandes vales é bom, né? Um grande vale, né? Imagina um vale grandão ali, né, no meio, né? Que segurou esse cara aqui. Por quanto tempo será que esse cara ficou preso? Seguro, ficou lá nas murtas. Sabe o que é murta, irmãos? São plantas desérticas. Em cima de um deserto, esse cavalo ficou preso entre as murtas e na frente dele tinha um grande despenhadeiro. Ou seja, ele não pôde seguir os outros lá. Ele ficou para trás, ele saiu na frente, né? E ficou preso, né? Segue lá. Agora eu pergunto, irmãos, quem que ficou separado dos irmãos tanto tempo? Hã? Hein? América? Os nossos cavalos vermelhos, né? Os nossos irmãos, pele vermelha, né? Quem aqui já assistiu o filme de Bang Bang, né? Pele, cara pálida, né? Por quê? Porque o outro era o pele vermelha.
né? Ou seja, como que pode, não pode mais falar raça, né, Denilson? Agora é povos originários, né? Os nossos povos originários, irmãos, são de pele vermelha, todos eles por todo o continente. Entenda isso. E eu também tenho, ó, eu tenho muita questão de índio aqui, ó, a falta de barba, né? Cabelo que não branqueia, né? Tá aqui, ó, é indígena. Então, irmãos, temos ali, né, supostamente configurado 4 nações que representaria os 4 cavaleiros do Apocalipse. Será mesmo? Vamos lá, Manuel, vamos ver. Vamos tentar ver se fecha, se cabe, se encaixa isso. Tem que encaixar, né, John? Não adianta encaixar lá e não encaixar aqui, né? Tem que ser justinho. Vamos para o primeiro cavalo. Cavalo branco. O que diz o primeiro cavalo? Que ele tinha uma coroa, um arco e partiu para vencer. Qual que é o continente, irmãos, onde as monarquias se estabeleceram por toda a humanidade? E até hoje tem rei lá. Europa. E uma coisa interessante, aquele arco na mão, cara, aquilo ali, por muito tempo ele mexia comigo. Esse arco, cara, o que tem a ver esse arco? Irmãos, tem um texto na Bíblia, por isso que eu falo, chaves hermenêuticas, certo? Você tem que pegar um texto para comprovar isso. A palavra diz que os filhos, ó, veja bem, ele está usando uma linguagem metafórica, certo? Mais ainda, não é nem é metafórica. Os filhos são como flechas na mão do valente, assim os filhos da mocidade, feliz é o homem que enche a sua aljava, né, aquele negócio onde botava flechas, e não será envergonhado quando pleitear o inimigo à sua porta. Irmãos, quem que foi o pai, qual que é o nosso pai aqui, vamos falar assim, da nossa nação? Quem que veio para cá e descobrir nós aqui? Os portugueses, Europa foi toda, né? Argentina, você pega toda a América inteira, os portugueses, o pessoal de lá desceu, certo? Inteiro, irmão. Pega lá, ingleses, o México, os espanhóis e tudo. Está aqui, ó. Os europeus soltaram várias flechinhas, certo? Ó, uma atrás da outra. E foi pegando, certo? E é interessante ali, eu gosto muito dessa final do texto, não sei quantos aqui já escutaram, acho que umas 2 semanas atrás saiu uma notícia, que diante da guerra, que está lá no Oriente Médio não, lá na Ucrânia e da Rússia, o pau está quebrando, irmãos, os negócio está assim, ó, está por um fio. O pessoal está instigando o russo lá a apertar o botão, e pode ser que aconteça, mas, né, não vamos entrar nessa agora. Mas assim, pessoal, diante de tudo isso, os franceses disseram que ia mandar homens, ele falou, vocês vier, eu aperto, está nessa. Daí a Inglaterra, com medo, sabe o que ela fez, irmão? Sabe quando você está com medo, assim, você precisa mostrar o que você tem, para dar uma, né, ó, pode ir lá, mas aqui não. A Inglaterra, irmãos, mostrou o canhão laser que eles têm. E a gente sabe que a Inglaterra, né, o conhecimento tecnológico dela vem tudo dos Estados Unidos, né? Sabe disso, né? Tanto é também Israel, também a mesma coisa. Né, Israel ali, uma embaixada americana ali dentro do Oriente Médio para botar ordem na casa, né, e ali ela controla todo mundo, faz espionagem, derrubou lá o sistema inteiro do Irã lá, do que estava enriquecendo urânio, né? Então assim, você percebe que tem essas questões, e a Inglaterra, irmãos, faz isso nesse momento. Daí eu me lembro muito desse texto, né, você tem teu filho lá, né, a tua aljava, porque se você fizer bem feito, no momento propício, quando o teu inimigo estiver na tua porta, é só mostrar, cara, ó, aqui ó, o tamanho do meu filho aqui, ó. Né? Eu tô com um filho grande, irmão, o bichão tá gigante, sabe? Tá crescendo e pensa assim, que para brigar comigo agora tem que... Vocês estão entendendo a questão? Tá, paramos aqui, vamos seguir. Cavalo vermelho, a guerra. Diz um cavalo que tem uma espada muito grande, irmãos. O que nós estamos falando aqui? De poder bélico. Começamos falando de poder bélico lá no começo. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Pasmem, os Estados Unidos têm menos bombas atômicas que a Rússia. Você sabia disso ou não? Os Estados Unidos chegou a ter 30 mil ogivas, hoje tem 3. Foi desarmando. E a Rússia tem 7. E parece que os russos estão com medo. Por que será? Ele mandou a Inglaterra dar o recado, certo? É aquele negócio, vocês podem
derrubar um e fazer um estragado. Mas no momento que você disparar um, eu vou na tua cabeça. Eu não preciso nem fazer barulho, eu vou na sua cabeça. Vai ser rápido e... Vocês entendem a questão? Então, os Estados Unidos hoje, irmãos, indiscutivelmente, daquilo que nós não conhecemos e sabemos que está lá, eles têm o maior poder bélico de toda a humanidade. Não tem o que ver. Sabe, estão preparados, tem o maior exército em toda a tecnologia, tem coisas que nós não sabemos, que está com sigilo de 30 anos. A cada 30 anos eles abrem o que eles fizeram há 30 anos atrás. Daí a gente tem celular, a gente tem micro-ondas, né? Mas até lá, né? Tem alguns aviões aí que o pessoal fala que é ET, né? Não é ET, irmão. São naves, protótipos, né? Entendeu? Que de vez em quando aparece para mostrar os dentes para o inimigo, certo? Então ainda tem a maior, certo? A maior espada. E outra, irmãos, ó, prestem bem atenção. Qual é a única nação da Terra que, por causa dela, houve 2 guerras mundiais e pode haver a terceira? Se ela não entrar, não acontece, irmão. Pode ficar tranquilo. Pode os 20 lá se matar. Se os Estados Unidos não entrar na guerra, não tem terceira guerra mundial. Certo? Mais um. Eu sei que eu acho que eu estou dando um nó na cabeça de vocês, mas vocês vão entender no final. Vamos lá. Inimigo à porta, pula mais um. Ah, não, volta lá, né? Faltou um cara lá, meu Deus, cara. Faltou o principal. Quem que faltou ali, irmãos? Falamos do cavalo preto. Vamos para o preto. Irmãos, é irônico dizer, irmãos, mas a grande nação, a grande potência que foi a primeira que Deus repousou seu espírito e que supriu a deficiência alimentar de todo mundo, a Bíblia diz isso, é a que hoje mais passa fome. É duro, né? Para de pensar nisso. O Egito lá é bom, o problema é o continente, né? Nós sabemos, né? A África já é visível para o mundo inteiro, não precisa falar muito, né? Porque o cavalo preto pode estar simbolizando, né, a fome em Apocalipse, e simbolizando a África. Vamos lá para o outro, o amarelo agora. O amarelo, pessoal, aí você já chegou, né? A Ásia, né? Tivemos pandemias, as maiores pandemias estão vindo de lá, tem umas que estão incubando lá, os japoneses agora, aquela questão daquela bactéria, né, o Covid, todas as mais, e tem muita coisa acontecendo lá também. Além de que, irmãos, vamos pensar, eu acho que eu coloquei lá atrás a questão, né, 4.5 agora chegou, né, a Índia passou a China em população. Né, você tem dos 8 bilhões de habitantes, mais da metade está lá. Então, se qualquer coisa que aconteça para morrer muita gente a ponto de ser 1/4 da Terra, se você for fazer uma conta lógica, é lá, né? Para ter em números, né, Johnny? É a Ásia, né? Ali você tem todos os contextos, né, sobre isso, sobre pragas. Mas além disso, fala também sobre guerras, certo? Você sabe que a Rússia está dentro da Ásia, né? Então pode acontecer numa ação dessa, o que vem de lá, né, ser grande. Isso acontecer, o potencial disso acontecer está ali, de qualquer jeito que você imaginar, certo? Beleza? Mais uma dúvida? Vamos seguir? Vamos lá que eu tenho uma última parte aqui, rapidinho eu vou passar, irmãos. Volta um. Ah, não, era só um tempo que eu queria. Irmãos, concorda que tem bastante informação que bate? Você acha que é a loucura da minha cabeça? Irmão, isso aqui você pode procurar pela internet inteira, onde você quiser, não tem. Isso aqui não veio de nenhum outro lugar, viu? Não veio da igreja A, igreja B, igreja C, não veio. Sabe, isso aqui não é de outro lugar, veio daqui, da nossa igreja, certo? Bate, não bate? Pode ser só? Pode, mas bate, concorda que bate? Fecha ou não fecha? Quantos acham que fecha? Levante a mão. Fecha. Legal. Mas daí, vocês ficaram convencidos totalmente? O que vocês acham? Não, sinceridade agora. Quantos aqui ficaram convencidos até aqui, totalmente nisso aqui? Eu vou baixar minha irmã, porque eu não estou. Até aqui não. E isso me segurou por anos. Anos e anos e anos. Eu olhava para isso e falava, cara, mas chega até aqui e parou. Mas tem um monte de coisa a ser explicada. Daí eu comecei a pensar onde seriam os pontos. Daí eu comecei a olhar, né, Johnny, lá no Estreito de Beringer, e começar a meditar ali, cara, será que eu não estou olhando do jeito errado?
Por que isso ainda não fecha? Por que aquilo ainda não fecha? Como que eu poderia, irmãos? Irmãos, concorda comigo aqui que nós tivemos aqui uma situação muito interessante que é, ó, vejam bem, os cavalos de Apocalipse batem com os cavalos de Zacarias, e toda a dinâmica dali bate também com a dinâmica dos povos. Daí você tem uma segunda situação que é, os cavalos de Apocalipse batem com o contexto histórico até hoje. Você tem 2, olha que eu gosto desse número, irmãos. Mas eu precisava, irmãos, da prova dos 9, né, Denilson? Galera aí, os professores aí. Meu Deus, não é matemática não, né? Matemática Aí precisa da prova dos 9, irmãos. Prova dos 9. Daí eu penso assim, tem uns seres ali que repete também, né? Não é só os 4 cavalos, né? Quem que repete? Vocês lembram ou não? Quase ninguém presta atenção, porque eles aparecem assim, ó, quase por trás, assim, só, ó, e daí segue o caminho, os caras não prestam atenção nesses caras. Sabe quem são esses caras, irmãos? Vai lá, Manuel. Aqui já vamos caminhar para o final. Eu gosto carinhosamente de chamá-los do Quarteto Fantástico, né? Uma série de coisas. Viu, Johnny? E para quem gosta de quarteto, você tem que conversar com quem, Johnny? O cara que conhece quarteto, né? É, isso aí. O cara que entende de quarteto. E quem que entende de quarteto? Ezequiel. Pode passar. Agora, rapidinho, irmãos. Esse aqui, pode passar mais um. Bonito rio, né? É o rio Quebar. Ali na Babilônia, antiga Babilônia, né? Hoje ali Iraque, ele ainda por ali. Ele fica bem naquele pontinho ali no meio, ali entre os rios. É interessante, até a posição dele ali é muito específica. Depois, eu não tenho tempo de desenvolver aqui, irmãos, mas é muita coisa, até essa posição ali tem a ver. Beleza. Então, Ezequiel, todos já ouvimos a história. Pode passar, Manuel. Ele tem essa famosa visão dos 4 seres viventes de Apocalipse, não, de Ezequiel. E nessa visão ele vê 4 seres viventes, né, com 4 rostos, né, ali, irmãos, rostos, bacana. E 4 animais. Irmão, isso aí me quebra a cabeça. Como assim, cara, 4? Né? Por que não 1? Qual que é a lógica dos 4? Os 4 com as 4 rodas, né? Que entende-se que são os ofanins, ou considerado também pelo mundo judaico e muitos, né, cristãos como os tronos, né? E eu entendo que quando Paulo fala que ele institui os tronos, ele estava se referindo aqui. Paulo estava se referindo aqui, ele estava se referindo aos dominadores, os tronos, e depois abaixo os cavaleiros, certo? Potestades e principados e potestades. Beleza. Mas vamos seguir lá. A visão, né, irmãos, é uma visão, como é que eu posso dizer assim? Uma visão espiritual, né, mais simbólica, né, do que será? Será que não pode ter não que não todo seja simbólico, né, muita coisa pode ser, mas será que não existe nada real nisso? Será que não existe nada físico, visível ou invisível, como o próprio Paulo diz? E daí você olha lá, né, irmãos, a posição deles, né? Segue mais um, Emanuel. Olha ele no rio lá embaixo, assim, no riozão, e ele vendo aquilo por cima do rio. E daí ele vê essa cena, irmãos. É interessante uma informação aqui, que essa cena fala, e o texto diz que eles eram brilhantes, eles brilhavam como o metal polido, como o cobre polido, certo? Eles tinham essa aparência. Imagine assim, irmão, hoje, cadê o Alê, não está aí mais, a questão dos espelhos, né? Imagine hoje você olhar para algo polido, né, algo cromado, né? O cromado é mais comum, você consegue se ver, né? Interessante, né? Imagine o puro, né? Mas isso aqui é só um pensamento meu. Isso aqui, na verdade, é uma teoria minha, mas não está embasado, mas pode ser. E ele olha e vê 4 rostos, né? E os 4 apontados para 4 direções diferentes, né? 4 direções diferentes. Cada rosto para uma, e diz que eles não se viram, irmãos. Eles seguem e não se viram. Aí segue. E os ofanis ali do lado. As rodas. Visualizando e monitorando tudo. Parece satélites, drones, né? Vamos dizer assim. Mas não é, né, irmãos? Eu sei que é muito mais que isso, mas só para a nossa visão. E daí eu comecei a pensar, né? Na posição desses caras, né? É mais ou menos assim, né, irmãos? O homem está à frente, certo? Em cada animal. Imagine assim, imagine Ezequiel
olhando para os quatro. Os quatro à frente, você tem ali, ele olhando para os quatro seres de frente para ele, certo? Será que eles estavam os quatro de frente para ele? Não. Até porque eles tinham direções que eles precisavam se manter, não poderiam virar de forma nenhuma. Então o que acontece? Cada um que estava supostamente virado para ele, na verdade, só o primeiro que estava virado para ele. Os outros quatro, até acredito que essa visão dele é uma visão hexagonal. Não está nessa posição assim. Ele viu de forma hexagonal, os quatro. Certo? E daí o que acontece? Nesse momento que ele olha, vê quatro rostos virados para ele, e do lado um leão, do outro lado, o que é do outro lado? Vocês lembram não? Homem, leão, boi e águia, certo? Essa seria supostamente o esquema ali, a planta baixa ali, né? Daí eu pensei assim, né, irmão, se fosse para lá, para aquele lugar, onde ficaria apontado isso, né? Pode passar, vamos dar uma aceleradinha agora que já é 12:20, irmão, meu Deus, o tempo passou, nem vi. Mas, irmãos, tem uma coisa que não fecha. É isso que eu falo para vocês, sabe que você chegar no lugar e você não conseguir avançar, fala, não fechou, não tem a prova dos 9, certo? Por que não fecha? Na posição, irmãos, ali, a águia ficaria à frente da África e não atrás. E aí, e agora? Como é que faz? Quebrou tudo, né? Quebrou o brinquedo. A África ficou à frente ali, né? Até os três ali fecha, ó. Na posição certinha, hexagonal ali, ó. Você tem a África, tem a Europa para cima lá que, né, tá certinho na posição dos seres viventes, a Ásia, mas a América não dá, irmãos. Daí como é que faz? Desistimos, né? Foi muito bom estar com vocês, tá? Não, irmãos, não deixa. Segue lá, mano. Ó, cheguei mais perto ali para mostrar, né? A posição. Irmão, só que daí eu olhei para o Estreito de Beringer. Aí que virou a chave. Por quê? Vamos lá, quem pode arriscar aqui? Por que ao olhar o Estreito de Beringer, eu entendi? Eu comecei a olhar de uma outra perspectiva. E a outra perspectiva é essa aqui, Manuel. Olhei pelo lado de trás. Tá lá. Pelo lado de trás dá. Certinho. Beleza? Mais um. Mas e daí, irmãos? Ó, que a posição deles, eu falei, né? Virados para cá, para a direita. Existe uma questão que ele fala que a sua direita, a sua esquerda, mas eu entendo que ele estava falando da visão dele. Ele estava falando da direita dele, da esquerda dele. Segue lá, Emanuel. E daí vamos pensar agora, irmãos, sobre uma questão ali. Aqui vem a viagem. Os quatro seres viventes, cada um apontado para um lado, com o rosto para trás, para os lados, né? Representando. Por quê? Porque ou eles estavam refletindo o ser do lado, ó, vejam bem, ou eles estavam refletindo o ser do lado, né? Ou eles estavam projetando o ser do lado, não sei, mas de alguma forma estava ali, impresso isso. E daí eu começo a pensar, vamos lá, vamos dar uma viajadinha aqui. Irmãos, quatro seres, o homem, certo? O leão, o boi e a águia. Vamos tentar representar isso aí dentro dos continentes para ver se fecha? Vamos? O homem representaria que continente se fosse? Se fosse. Hã? Irmãos, o homem de hoje, né? O homem sábio, inteligente, que continente ele representaria? Europa, irmãos. Aristóteles, Platão, antropocentrismo, iluminismo, darwinismo, entenda, é o cavalo exercendo o seu poder na terra, trabalhando com o que ele tem. E o ser vivente, eu não sei cargas d'água, por que ele reflete isso? Ou ele imprime isso nele. É o ser que está cuidando da Europa. E você quer ver algo interessante? Quantos aqui lembram de Apocalipse, quando esses seres voltam a aparecer? Qual que é a visão deles ali no começo de Apocalipse? Eles tinham os quatro rostos de volta? Eles tinham ou não? Quantos lembram aqui? Eles tinham quatro de novo, igual estava lá Ezequiel? Não, só tinha um rosto. Um leão, pode ver lá, não tem mais quatro, é só um. Leão, boi, águia, né, e o homem. Vamos lá, mais um.
O leão, agora, representando que continente, irmãos? Que raça? De onde que vem o leão? Interessante, irmãos, eu pesquisei, viu? Como eu falei, foi muito, para vir aqui, eu fiz tudo muito direitinho. O leão, irmãos, ele é extremamente originário da África. Mas tem leão na Índia, irmãos, tem cerca de 2.000 leões lá levados até hoje pelo pessoal do Império Otomano que levou. Mas não era ali, é da África. Eles são originários dali, vieram dali. Em outro lugar do planeta inteiro você não tem origem de leão, é ali, só ali, né? Segue. Estamos terminando já, irmãos. A vaca. Também, irmãos, pesquisei. Vem da Turquia. Eu marquei ali. Acho que eu marquei ali em cima. Turquia, do Iraque. A vaca vem de lá. Você come essa carninha que você come e vem de lá, né? E interessante, né? Na Ásia também tem um país lá que cultua ela, né? Como se fosse Deus, né? Tem toda a questão também lá do bezerro de ouro, tem toda uma correlação. Depois, uma hora, com o tempo, a gente faz todas essas ligações e liga tudo. Parece que vem tudo, é um sistema que vem todo trabalhando e mapeando até chegar aqui. Nada é por acaso, irmãos. Na Bíblia, nada é por acaso. Segue lá. Estamos fechando já. E a águia, irmãos? Aonde que a águia é representada? Que continente? Eu amo os filmes, cara, dos Estados Unidos, quando aparece ali, cara, os caras, a Força Aérea Americana, e os caras vão, sabe aquela emoção, assim, do cara representar a nação que nós não temos, né? De ir lá, cara, e lutar e morrer pela nação. E lá tá lá, ó, tá a águia, tá no chapéu, tá em tudo, né? Tá a águia. Então, assim, a América é representada pela águia, e só tem na América. Não tem outro lugar do mundo, a águia já é americana, porque você não encontra ela. Outras variações, mas ela é só lá, é muito específico, irmãos. Olha lá, alguns emblemas ali, né, o presidente e tudo, mostrando a importância da água, nós já sabemos, segue lá, mano. E o quinto selo, mas espera aí, irmão, agora você pegou, tá, até aqui deu para entender, fechou ou não fechou? O que vocês acham? Primeira, segunda, prova dos 9, fechou ou não? Mas daí tem uma coisa, né, irmãos, e daí? Como é que te faz com o resto dos selos? Porque não são só 4, tem o quinto, pelo menos. O sexto a gente já sabe que a gente vive dentro do sexto selo, né, Johnny? Ele é literal para nós, ele está acontecendo no momento que você está aqui, o sexto selo está rodando. E a gente está esperando a volta de Jesus, que é o 7º selo. Mas e o quinto selo? Será que é tão difícil para a gente entender, irmãos, que até coloquei lá no grupo da igreja. Olha isso aqui, ó, Jesus, ó que interessante, parece que Jesus ele dá umas pistas, sabe? Sabe, Jesus, irmãos, ele nunca foi pego de surpresa, ele deixava pistas pelo caminho, para que as pessoas pudessem enxergar. Uma hora a gente vai vir falar do número 3, e o número 3, irmãos, falando da Trindade, arrepia, irmãos, o quanto que Jesus fala da Trindade nas falas dele, o tempo inteiro ele fala da Trindade. Olha, é forte. Tá, vamos lá. Jesus dizendo, ó, ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e os vossos, que vossos pais mataram. Bem testificais, pois, que o consentis as obras dos vossos pais, porque mataram e vós edificais os seus sepulcros, né? Por isso também a sabedoria de Deus, os profetas e apóstolos, lhes mandarei e matarão uns e perseguirão a outros, né? No caso, o próprio profeta já tinha dito o que ia acontecer com os profetas. O próprio Jesus dizendo agora, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, e desde a fundação do mundo foi derramado, certo? E daí, ó que interessante, ó, presta atenção no texto, ó que Jesus deixa a dica aqui, ó. Desde o sangue de Abel, ó, está falando do sangue, até sangue de quem, irmãos? Quem que é o personagem que nós falamos aqui? O homem dos cavalos? Zacarias, irmãos. Está lá Zacarias de novo, parece que está tudo interligado, né? Que foi morto entre o altar e altar e o templo. Pegaram o código, né? O pessoal aí do Pablo Marçal, pegaram o código, né, irmãos? O altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração, está cobrando deles. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, ou seja, irmãos, nós não podemos limitar, sabe? Nós não podemos parar e dizer assim, ó, parou aqui, deu para mim, acabou. Né? Então, aprendi tudo que já precisava, não preciso de mais nada. Está falando que não, nós precisamos seguir.
que tirasse a chave da ciência. Vós mesmos entrastes e serão impedidos de entrar, né? É isso? Não, está muito ruim de enxergar. Impedistes os de entrarem, né? Ou seja, está impedindo pessoas de acessar. Sabe algo assim importante de ser acessado? Não, o cara está impedindo, né? E isso aconteceu com os profetas. Eles impediram muitos profetas de acontecer. Só que aconteceu o quê? Eles morreram. Todos eles morreram. De Abel a Zacarias, né? E o sangue deles, ó, ele está clamando sangue entre o altar e o templo. Daí nós vamos fechando agora, irmãos. Está quase acabando. Pode virar. Agora aqui, ó. Mateus 27, 51 é lá. Ah, não, tá. Agora lembrei. Agora outro texto, irmãos, que fala depois não. Poucos minutos antes da ressurreição de Cristo. Você sabe, irmãos, você já ouviu falar daqueles caras assim que vai na frente da galera? Está vindo o rei atrás. Mas tem uma galera que vai na frente ali para abrir caminho, sabe? Olha que interessante. Olha que interessante. E Jesus chamando outra vez uma grande voz, rendeu o seu espírito. Foi no momento que Jesus morreu, no momento que ele ali, né, suspirou, eis que o véu do templo rasgou e o alto de baixo tremeu. Refere-se às pedras, né? Quebrou tudo. E abriram os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Certo? Meu irmão, pode ser que não, mas é muito mais para entender que, se eu tivesse que escolher, irmãos, para ressuscitar, eu acho que Deus tem esse poder. O que vocês acham? Deus tem ou não? Hein, galera? Deus tem poder para decidir quem vai ressuscitar primeiro ou não? Eu decidiria pelos profetas, porque eu mesmo, pouco tempo ali atrás, eu mesmo reclamei o sangue deles, e eles ressuscitam, né? Mais um, está fechando já, irmãos, está acabando. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram e proclamaram em grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgais e vingais o sangue, né, dos habitantes da terra, que foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse um pouco mais o tempo, até que também os completasse o número dos seus conservos irmãos que haviam mortos com eles. Irmãos, desculpa, mas essa ideia de dizer que o camarada é só metafórico, né? Só metafórico. Eu entendo a questão escatológica, né, paralela de Apocalipse com a questão das igrejas, eu entendo, ali eu não tenho, irmãos, eu sou fechado com isso, até a morte. Mas essa questão que é escatológica, imagine sim, Jesus ressuscita o cidadão para falar com ele e volta a dormir. Não faz sentido, irmãos. Ah, mas está falando que eles repousaram um pouco mais, irmãos. Meu amigo, descansa, cara. Não quer dizer que o cara está dormindo, concorda? Não quer dizer, em momento nenhum quer dizer que está dormindo. E mesmo que tivesse, ah, então pode ser que Jesus, ele tenha, esses fossem os profetas mesmo, os ressurretos, e em algum momento ali ele botou todo mundo para dormir no céu, uma criogenia, não sei, não sei, isso é viagem, né, irmãos? Mas você entende que isso tanto faz, se agora eles estão dormindo lá ou se eles estiverem em algum momento acordados? Tanto faz. O fato é que houve um evento que ressuscitaram pessoas, e Jesus, pouco tempo antes, ele falou sobre esses caras, e aparece ali, até na linguagem muito parecida. É possível que o quinto selo já tenha se cumprido, ou esteja se cumprindo agora, ou que possa se cumprir nessa questão, irmãos, do domínio. Entenda, o quinto selo, que nós entendemos como história da igreja, já se cumpriu. Na questão do domínio, esse quinto selo, ele já pode ter se cumprido também, como ele pode estar se cumprindo agora. Por quê? Porque ele entra no sexto selo, né? Agora, né? Que daí nós já sabemos, né, irmão? Aqui para fechar, né? Porque nós conhecemos isso, nós estamos vivendo esse momento, né? E vai acontecer, que vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Pode acontecer a qualquer momento, não. Tem que ter toda a pregação do Evangelho, tem algumas coisas que podem acontecer. Ou não.
O evangelho pode ser pregado, irmãos, para toda a humanidade em um estalar de segundo, porque hoje nós temos internet, sabe? Temos inteligência artificial, que pode em algum momento também cooperar para isso. Não sei, estou falando né? Pode a qualquer momento. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue, e estrelas caíram do céu e a terra como figueiras, quando abalada por vento forte. Né? Deixa cair os seus figos verdes, né? Ali, beleza. É o sexto selo, irmãos. Tem mais, acho que, uma tela? Mais uma? E o céu recolheu-se, né, como pergaminho que se enrola, né, irmãos? Tem muita questão aqui também do espaço lá, uma hora, né, tem que falar sobre isso. Então, todos os montes e ilhas foram movidos em seu lugar, e os reis da terra, todos os grandes e poderosos, todos os escravos livres esconderam nas cavernas. Irmãos, o que os caras estão montando no bunker, meu irmão? Eles sabem de alguma coisa que você não sabe, viu? Está sendo noticiado, todos os CEOs de todas as corporações estão desenvolvendo bunkers, mas não é bunker para cuidar, cara, é bunker, né? Para ele e para mais uma galera. Debaixo das cavernas e os penhascos, e montes disseram aos montes e aos rochedos, né? Segue lá. Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suster-se? Né? E ali fechamos. E o sétimo selo, né, irmãos, que enfim chegamos aqui, irmãos, 1h10, nossa, desculpa aí, mas que é grande mesmo. Vi outro anjo do céu que subia do sol nascente, tendo selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, olha os 4 anjos de novo aqui, daqueles que foram dado poder de fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, e nem o mar, e nem as árvores, até que selarmos na fronte todos os servos, né? É o nosso selo que nós aguardamos. E ele fala para esses 4 anjos, né, irmãos? Eu acredito que os 4 seres viventes que estão lá controlando e segurando essa parada toda. Deus está em todos os lugares, mas ele tem uma situação muito específica ali que ele trabalha e ele opera dessa forma. Só que diz que eles podem danificar. Não quer dizer, irmãos, que eles vão sair derrubando tudo, não. Simplesmente eles vão soltar aquilo que eles estão segurando, certo? Porque o mundo ele pode colapsar a qualquer segundo. Se esses 4 soltam, é igual você está segurando uma barragem. Vai tudo para os ares, né? Alguns querem dizer que esses 4 ventos seriam os 4 demônios do abismo lá de Apocalipse, que sairiam e fariam mal, e matariam 1/3 da terra, não sei. Isso aí já é uma especulação. Mas o fato é que esse momento vai acontecer, irmãos. Eu não sei, irmãos, até aqui, se tudo que eu falei foi longo, era grande, não teria como ser diferente. Se você compreendeu, se você entendeu, ou se aí no teu lugar você está falando, mas esse irmão, meu Deus do céu, olha o que ele está falando, né? Pode ser, tudo bem, irmãos. Eu sei de uma coisa que eu tenho fiel no meu coração, Deus, Ele me incomodou nisso, que você não tem noção. Eu venho há anos protelando, eu vou, chego, não vou, estou que nem peixe lá, ó, Jonas, sabe? Mas chega um momento que não dá, chega um momento que não tem, ele colocou tudo. Irmãos, e daí para fechar com chave de ouro, eu estava aqui, né, orando a Deus, daí o Johnny pediu um louvor, não tinha, cara, daí eu fiquei procurando ali, entreguei daqui a pouco outro para fechar. Fui ali, peguei ali, comecei a puxar, né, e tal, papá, domínio, não achei nada da igreja domínio, né, domínio. Então não tem domínio, né, irmãos? Quando você não encontra nada na igreja adventista, que hino que você perde, irmão? Sobre o quê? A volta de Jesus, né? E daí eu fui procurando ali, qual foi o primeiro que aparece na escala lá? Um que mudou recentemente, eu nem sabia. Eu sei que mudou, mas não sabia nada. Daí puxei lá e apareceu um hino ali, irmãos, que mudou agora, é fresquinho, era outro número, ele mudou para esse número. O hino 440 do Inário Novo. Foi até potencializado, né? 440. Irmão do céu, não sei você, mas me arrepia do alto da cabeça. Sabe? Então, assim, o que eu precisava ali para saber que era isso mesmo. Até eu comentei com a Thaís ali, falei, olha, breve volta de Jesus. Você que perseverou até agora, né? E ouvir o Senhor quer dizer, vamos clamar e orar e adorá-lo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter até aqui, Senhor, nos abençoado, nos trazido, Senhor, por ter nos conduzido, Senhor, durante toda essa manhã. Já passa do meio-dia, Senhor, mas os teus servos, Senhor, ficaram aqui, Senhor, para ouvir o que o Senhor tinha a dizer. Que nessa manhã, Pai, tudo que foi dito, Pai, entendo que não foi da minha parte, Pai. Muito pelo contrário, o Senhor conhece e sabe o quanto eu resisti a isso. Mas que entendam, Pai, que o Senhor, Pai, assim como um Pai, assim como um Deus que cuida do seu povo, dos seus filhos, quando chega perto, Deus, muito próximo dos eventos, Ele dá maiores informações. Precisamos, Senhor, entender, Senhor, o momento que nos encontramos, Pai, o quão próximo, Senhor, estamos, Senhor, da volta de Jesus. O quanto eventos, Pai, pelo planeta inteiro, Senhor, estão se preparando, Senhor, para acontecer, ou alguns até já aconteceram. E o quanto nós precisamos nos preparar e precisamos pregar o Teu Evangelho, Senhor, a todas as pessoas que ainda faltam. Não temos tempo, Senhor, de ficar perdendo tempo com coisas pequenas. O Senhor está voltando e temos que nos preparar e preparar os nossos amados, os nossos amigos e todo aquele, Senhor, que quiser ouvir. Fica conosco, Senhor, dá-nos uma manhã na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por esse tempo aqui, Senhor. É o que te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Say